Bem, eu costumo pensar que encontrar alguém que vale a pena é tão difícil quanto ter sucesso em uma empresa. Se você perguntar para um empresário milionário se vale a pena abrir uma empresa, é bem provável que a resposta dele seja mais positiva do que negativa. Claro, tem todas as dificuldades, porque ele já passou por isso, mas no fim deu bom, valeu a pena, então é mais provável que ele te diga uma resposta otimista. Mas se você perguntar para alguém que apostou tudo em um negócio e faliu, saiu no vermelho com dívida para pagar, é bem provável que a resposta dela seja bem negativa. O amor é a mesma coisa. E é por isso que é tão difícil dar um bom conselho sobre amor para uma outra pessoa, porque a gente analisa muito os nossos próprios relacionamentos. Se você perguntar para alguém que tem um relacionamento incrível se vale a pena namorar, nossa, é bem provável que ela diga que é uma das melhores coisas que você pode fazer, e que pode ser um pouco difícil de encontrar, mas vale a pena a busca, porque quando você encontra alguém incrível, vai ser incrível. E se você perguntar pra alguém que só teve relacionamentos ruins, com traições e coisas assim, é bem provável que ela vai virar e te dizer: foge disso, que é a pior coisa que você pode fazer. Então, é preciso ter essa noção, sabe? Uma vez eu conheci um rapaz que os pais deles tinham falecido. E achei interessante que ele contou que ele nunca tinha visto um casal como os pais dele. Eles se conheceram os dois quando eram jovens, se não me engano, ela tinha 18, ele 21, algo assim. Foi o primeiro relacionamento dos dois. E quando o pai dele morreu, uma semana depois a mãe morreu também. E eu fiquei, caraca, velho, que doideira. E ele falou, pois é. E aí eu, cara, por que você acha que isso aconteceu, né? Eu perguntei assim, tipo... Eu perguntei na hora, assim, foi muito assim, não era... É uma coisa meio chata de perguntar. Por que você acha que seu pai e sua mãe morreu uma semana depois? Eu tive coisa que você pergunta pra alguém, sabe? Mas acabou saindo assim, muito instantâneo. Só que ele também tava tão reflexivo sobre isso, que ele falou, acho que os dois já estavam tanto tempo juntos que minha mãe não... de alguma forma conseguiu só ir com ele também. E eu achei isso muito bizarro. Ao mesmo tempo eu conheci um rapaz que ele era apaixonado pela primeira pessoa que ele teve. E ele uma vez foi fazer uma surpresa pra ela e encontrou ela com outro na casa dela. E pra infelicidade dele, todos os relacionamentos seguintes foram ruins. Não que tivessem todos traições, mas foram ruins. Então, quando a gente pega pra analisar esses dois casos, é um caso que primeiro casal ficou junto até o fim da vida, praticamente uma semana depois a mãe morreu. O meu outro amigo, que o primeiro relacionamento teve uma traição, o restante dos relacionamentos sempre teve intrigas que eram mais fortes do que o relacionamento. Então pra ele não tem como namorar, pra ele é impossível ter um bom relacionamento. Enquanto que pro outro ele enxerga com bons olhos porque, ele teve a experiência dos pais dele. Então, pra mim, analisando essas histórias e mais coisas que eu vou chegar a falar aqui, se você pega e me pergunta se vale a pena namorar, a minha resposta é que depende. Como eu falei, é como um negócio. Vale a pena criar um negócio? Cara, depende. Se o negócio explodir, vale a pena te deixar rico, milionário? Muito. Se você ficar negativo e depois querer se matar porque fez uma burrada, com certeza não. Não é a mesma resposta pra todo mundo, entende? E nos dias de hoje, a gente tá numa cultura, pelo menos na minha geração, é uma cultura mais de só se pegar mesmo e depois cada um vive a sua própria vida. Mas ao mesmo tempo também existem pessoas que querem algo íntimo, porque a gente tem a cultura de ter alguém pra si, uma pessoa só, uma pessoa especial. Então é realmente um combate. Bom, eu realmente queria encontrar uma resposta, encontrar informações que ajudassem quem tivesse com esse problema. Então eu fiz uma pesquisa até mais analítica e valeu muito a pena. Eu reuni alguns estudos sobre relacionamentos e casais, enfim, e tem algumas coisas bem interessantes aqui pra falar. Então vamos pra lá, vamos pra parte mais analítica, né? A primeira coisa que eu encontrei, é algo que todo mundo já sente quando gosta de alguém, é que no início tudo é maravilhoso. Acho que essa parte é bastante conhecida, né? Tipo, no início tudo são flores, já tem essa frase.
E isso é natural porque você fica com a dopamina no auge quando tá pensando numa pessoa. Você entra no estado do flow, de concentração total em alguém. Isso é bizarro, né? Porque a sua dopamina tá no máximo. Dopamina, vale lembrar que não é um hormônio da felicidade, mas sim um hormônio da busca. E é natural que você queira buscar um relacionamento. É natural que o nosso corpo queira que você busque alguém, porque esse hormônio de busca para os nossos ancestrais eram muito importantes, porque quem não tem uma vontade por outra pessoa não se reproduz e logo não vai perpetuar a sua espécie. Então é natural que a seleção natural tenha feito com que a gente tenha essa alteração, essa explosão de dopamina quando encontra alguém bacana. Isso faz parte. Eu gosto de pensar que isso é como uma maré alta que sobe e sobrepõe pedras e pedregulhos. Tá tão alto que não importa os problemas, coisas ruins, coisas chatas, nada disso importa. Você simplesmente tá apaixonado pela pessoa. Você pensa nela a todo momento, a todo instante. Quando tá tomando banho, quando tá comendo, quando tá sem fazer nada, quando tá fazendo alguma coisa, quando tá conversando com alguém. A pessoa tá no seu pensamento a todo momento. Porque você precisa realmente buscar por ela. Porque no passado você realmente precisava muito buscar por um parceiro para perpetuar. E hoje também, ainda assim, segue essa lógica se a gente quiser perpetuar, né? Então é natural que você tenha essa alteração. Mas a questão é que a dopamina, ela some quando o hábito surge. Quando algo se habitua, a dopamina baixa. É a natureza do corpo. E é aí que aqueles pedregulhos e pedras que a maré alta ignorava começam a impactar. É um momento em que você já tá há um bom tempo ali com a pessoa, e aí o jeito dela com algo começa a atrapalhar, o pensamento com algo começa a atrapalhar, as suas formas de enxergarem a vida começam a impactar, e essas coisas vão começando a ocorrer o relacionamento que antes era maravilhoso, que antes era perfeito. Isso é algo natural em todos os relacionamentos. Todos os relacionamentos começam muito bem, e depois a maré baixa e os pedregulhos começam a surgir. Então, como é que um casal consegue ficar por muito tempo se a dopamina cai, né? Se tem essa coisa dos pedregulhos e as pedras começarem a surgir. Esses pedregulhos, essas pedras, são praticamente, de acordo com os estudos que eu encontrei, são semelhanças entre os casais que impactam muito em um relacionamento. Eu vou colocar a imagem aí pra vocês. Essa imagem eu peguei de um estudo que analisou 80 mil casais. Ó, essa imagem tá traduzida pelo Google Imagens. Não é uma tradução 100% boa, mas dá pra entender. E o que ela tá analisando ali é a correlação entre os dados citados. Ou seja, o primeiro que você tá vendo ali é o anos de nascimento. A correlação está mostrando que a maioria das pessoas tem a mesma idade. Valores políticos, a maioria das pessoas tem os mesmos valores políticos. Eu vou entrar em detalhes, mas em geral o que ele está analisando é o que os casais mais possuem em comum. É interessante que você também siga essa lógica. Claro, isso aqui não é uma via de regra, isso aqui é um estudo geral. Então não é um preto no branco, um 880, entende? É uma probabilidade. Tendo isso em vista, basicamente, parece que você encontrar alguém que case, pelo menos a maioria aqui das informações, é interessante para que quando aquela dopamina de excitação, de animação baixar, os pedregulhos não atrapalhem a navegação do casal. Entende? Então, o primeiro que a gente vê são os anos de nascimento, é o primeiro que tá ali na lista. É o que os casais mais tinham em comum no estudo e normalmente é realmente natural, né, que os casais tenham a mesma idade. Porque, enfim, o ambiente, a forma de pensar, muita coisa é alterada pela geração que você nasceu, né? É difícil encontrar alguém, um casal que um tem 20 anos de diferença pro outro. Normalmente eles têm 2, 3, 4 anos. Então, a primeira correlação que encontraram é isso. Vale dizer que isso aqui não é uma via de regra. Nenhum valor aqui é... então, se eu quiser namorar alguém, eu só posso namorar alguém que tem mais ou menos a mesma idade que eu. Não! Eu não tô falando isso. Eu tô falando que isso aqui é uma tendência. Preste atenção. Isso aqui é uma tendência entre os casais que foram analisados. O que pode dar um insight, uma pista de que talvez isso aqui seja interessante. Mas pode ser que você encontre alguém incrível que tem 10 anos a mais que você e vocês se casem e morram juntos. Então,
Não é uma regra, mas é uma análise que você precisa ter em mente. Se você quiser escolher um casal como se fosse uma empresa, entende? Acho que é isso que eu quero passar pra você aqui. Tentar escolher o seu parceiro como se fosse um negócio, com a mesma estratégia de abrir um negócio. É preciso ser um pouco maquiavélico, porque relacionamento normalmente é mais emoção, é mais seguir o seu coração. Mas se você quiser ser um pouco mais profundo e realmente encontrar alguém, é bem interessante ter isso aqui em mente. Então, o primeiro ponto é realmente os anos de nascimento. O segundo são os valores políticos. E realmente, se você imagina, por exemplo, alguém que gosta do Bolsonaro e alguém que gosta do Lula na eleição passada que teve. Nossa, ia ser um caos, velho. Ia ser um caos, porque, tipo assim, eles nunca iam ter um clima bom entre os dois, entende? Um que é de direita e outro é de esquerda. Nossa, já era. Tipo, não vão ter um momento agradável sempre que a política surgir. E um fizer uma coisa boa, o outro vai dar na cara. Tá vendo? Esse aqui fez uma coisa boa, cadê o seu que não fez? Aí, não, mas o seu fez. Entende? A gente, se fizer uma coisa ruim, mas o seu aí, ó, tá vendo aí? Eu nem sei que você voltou. Então, é sempre um clima ruim. Quando eles têm a mesma opinião política, se o político dele perder ou ganhar, eles vão chorar ou sorrir juntos, entende? Eles estão juntos na tristeza ou na felicidade. Um casal que tem isso diferente, tá brigando independente do resultado, independente de se é de direita ou esquerda. A briga entre eles vai sempre existir. Outra coisa, religiosidade, mesma lógica. É difícil você encontrar alguém que é muito cristão e alguém que é extremamente ateu namorando. Não é impossível, vale lembrar que isso são probabilidades. São o quão provável é de um casal estar muito tempo junto ter isso em comum. A gente tá analisando e vê que tem uma correlação entre eles. A maioria tem a mesma religião, ou então a maioria não tem religião. A divergência não ocorre tanto. Não quer dizer que nunca ocorra, quer dizer que na maioria dos casos não ocorreu. Importante frisar isso aqui, porque às vezes a gente falha um pouco nessa interpretação. Mas é importante ter essa noção que você pode acabar encontrando alguém muito bacana que tenha uma religião diferente de você. Mas provavelmente você precisa ter um certo cuidado, porque como que essa pessoa lida com isso, entende? Talvez se você consiga pegar que isso pode virar um problema antes de virar, assim como você pode pegar que mesmo sendo algo que poderia virar um problema, não é o suficiente para atrapalhar um relacionamento. É preciso ser um pouco maquiavélico. Mas uma das coisas que tem correlação é a religiosidade. E assim vai. Nível de escolaridade, parar de fumar, ou status de fumante, ou seja, um tá fumando, o outro também fuma. Um quer parar de fumar, como é que ele vai continuar vivendo com a outra pessoa que fuma? Não tem como, porque tipo, eu quero parar com isso pra minha vida que tá me fazendo mal. Outra pessoa, mas eu vou continuar tomando aquele café com cigarro sim, não quero saber de você não. E aí, mas eu quero parar, você não vai? Então ou os dois param juntos, ou os dois continuam juntos, ou terminam, né? Porque acaba sendo em mais um ponto de influência, né? Porque fumar muda muito. Você tá fumando em tudo que é canto e a pessoa tá ali fumando em tudo que é canto enquanto o outro quer parar. Então, resumindo aqui, eu diria que o importante é a pessoa ter uma idade próxima à sua, um valor político similar ao seu e a mesma religião que a sua. Eu diria que esses aqui são os principais. E o que esse estudo também mostrou, que é bem interessante, é que a aparência física, galera, não tem tanto assim a importância que a gente imagina na semelhança do casal, pelo menos, né? Tipo, aqui não teve nenhuma correlação. Teve gente magra que namorava gente com sobrepeso, teve gente baixa que namorava gente alta. Então, isso aqui não teve nenhum impacto no gráfico, não tinha nenhuma correlação. Não eram só pessoas altas e só pessoas magras, pessoas só com sobrepeso, pessoas. Não teve essa correlação. Então é interessante isso aqui para quem tem um pouco desse preconceito, né, de acreditar que, nossa, se eu sou uma pessoa que tô um pouco acima do peso, acho que uma pessoa magra vai querer ficar comigo. Não, o gráfico, pelo menos aqui no estudo, não mostrou nenhuma prova de que os casais tinham interesse por pessoa exatamente igual. Não tinha uma correlação entre isso, sabe? Nem perto de idade ou valor político, entende? Então, no fim, quando a dopamina vai embora, o que resta é a semelhança, sabe? E é por isso que a gente vai quebrando aquela coisa de que os opostos se atraem. Analisando isso aqui, você percebe que os opostos não se atraem. Os opostos, eles se repelem aqui, pessoal. Tipo, quando você encontra alguém que não tem algumas características iguais à sua, você não gosta da pessoa. E faz sentido, porque a gente gosta de pessoas que se pareçam com a gente.
A gente não gosta de alguém que é extremamente distante. Eu acredito que até a amizade não deve ser tão distante, esses dados aqui. Porque a gente gosta de se relacionar com pessoas que são parecidas com a gente. Então, a ideia de que opostos se atraem não faz nenhum sentido. A ideia de amor e ódio vivem juntos. Não, gente. Não, você não quer odiar a pessoa que você ama. Só se você quiser terminar com ela depois de um tempo. Você quer amar a pessoa até o último momento da sua vida. Vão ter frustrações, momentos chatos, mas você, no fim, você quer amar aquela pessoa. Então, eu diria que, não vamos dizer que é impossível pessoas que não são parecidas se gostarem. Tá? Na verdade, eu acho que ao mesmo tempo que você precisa encontrar alguém similar a você, você também não vai encontrar alguém 100% similar a você. Você pode encontrar alguém que tem tudo igual a você, mas tem uma grande diferença. Ela é introvertida e você é extrovertido. Então, nem tudo é assim. Você não vai encontrar uma pessoa 100% igual a você. Sempre vão existir alguma divergência. Mas provavelmente, quando a gente analisa a maior parte dos jeitos de vocês, existe uma familiaridade. O que eu tô querendo dizer com isso, né? Encontrar alguém similar a você é bom. Encontrar alguém diferente é menos provável de valer a pena. Não é ruim. Eu acho que a melhor palavra é realmente essa. É menos provável de valer a pena. Imagina, por exemplo, um cara que ele ama jogar. Ele ama jogar. E ele casa com uma garota que detesta jogo. Ela acha isso horrível. Ela não quer que ele chegue em casa do trabalho e fique jogando. Ela quer porque quer ficar com ele. E ele quer porque quer jogar. Isso vai acabar atrapalhando o casal. Agora imagina um cara que gosta muito de jogar, namora uma garota que ama jogos. Nossa, eles vão se combinar muito. Ou a garota que não quer ficar jogando e quer fazer qualquer outra coisa, fica com um cara que também não tem tanto interesse por jogos. Vão se dar muito mais bem, entende? Então, uma vez eu vi um casal que eles falavam que eles não abraçavam pessoas de outro sexo. E eu também já vi um casal que eles lutavam jiu-jitsu juntos com outras pessoas, né? Eles iam juntos pro jiu-jitsu lutar com outras pessoas. E pô, jiu-jitsu é um esporte que você tem um tremendo contrato físico, né? É o esporte, tá tudo certo, mas você tem um contrato. Pô, você derruba a pessoa no chão e sobrepõe ela. Então, imagina se uma dessas pessoas do casal que não gosta nem de abraçar outras pessoas namora com uma dessas pessoas que ama jiu-jitsu. E o quão isso ia ser desagradável, sabe? Existem miúdos que também impactam além daqui dos dados, sabe? Esses miúdos provavelmente também são tão impactantes quanto os valores políticos. E seria bem interessante se você conseguisse encontrar alguém que tivesse alinhado com isso. Então, vamos resumir tudo aqui. Vale a pena namorar hoje em dia? Depende. Depende de se você encontrar alguém com semelhanças iguais a você e que tem chances de vocês se darem muito bem. Você percebe que a pessoa não tem uma característica ali que... Pô, você é uma pessoa muito ciumenta e ela ama ficar falando de outros relacionamentos que teve. Cara, sai fora, não vai dar bom. Você precisa ter essa noção. Eu acho que com essas informações aqui você consegue melhorar muito as chances de encontrar alguém que vale a pena e de quebrar menos a cara tentando. Então, é claro, sempre vão haver uma ou outra incongruência. Vocês não vão ser 100% iguais, isso não é muito realista. Sempre vai ter alguma divergência, mas a questão é que vocês vão gostar de um estilo de vida similar ao seu. Se você gosta de ir pra academia, você vai gostar de encontrar alguém que também vai pra academia. Se você gosta de sair no fim de semana, você vai preferir encontrar alguém que sai fim de semana. Se você é uma pessoa muito economista, você vai gostar de encontrar alguém que também gosta de economizar e também gosta de ler sobre educação financeira. Encontrar alguém semelhante a você é o que vai te fazer encontrar o seu outro lado. O seu outro lado, ele não é o seu oposto. Ele é só uma parte sua que falta. Então, é isso. Essas são as análises que eu fiz. Espero que eu possa ter te ajudado de alguma maneira. E até a próxima. Agora vai lá viver sua vida.